Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 14 de setembro, agora na Espanha, 20 horas e 58 minutos no Brasil, 15 e 58 da tarde. Gente, a BTC segue tentando estressar a aresta inferior dessa nossa grande cunha triangular. Até agora a gente fez a mínima hoje em 19.617. O preço agora está 19.855, mas segue plenamente vigente essa grande cunha triangular que a gente vem desenhando desde 30 de maio. Estressamos a aresta superior e a inferior em 18/6. Estressamos de novo a aresta superior no pump de 15/8. Naquele dump de 7 de setembro, fizemos a mínima em 18.510, estressando a aresta inferior. No pumpzinho do dia 12 e 13 de setembro, chegamos a fazer a máxima em 22.799, 22.800. E agora a gente segue ameaçando estressar aqui a aresta inferior. Então a BTC fica no radar que ela pode dar um beijinho aqui num patamar de 19.100, 19.000, que é a base aqui dessa figura triangular. Mas é bem provável que a gente siga perdendo amplitude movimentacional para em algum momento explodir no pump da onda 1, para buscar essa camada congestional no patamar próximo de 30 mil dólares, desenvolver a onda 2 e numa onda 3 buscar essa camada congestional aqui próxima de 40 mil. Na banda de VWAP mensal, se a gente olhar em perspectiva, nesse momento a BTC está com o corpo real travadinha na altura da VWAP mensal, segue a nossa banda de VWAP mensal do mês 9, que ainda está engolfada pela grande banda do mês 6 de 22, que engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8, segue engolfando a do mês 9. Talvez seja um repeteco desse padrão comportamental do fundo que levou a BTC para 69 mil. A grande banda do mês 5 de 21 engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 7, né? Abraçou e aí levou a gente para o patamar de 69 mil. Ou seja, esse engolfamento aqui, de repente, é um repeteco desse padrão comportamental, principalmente porque a gente está beijando a lower dessa nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. No gráfico das VWAPs, segue a nossa figura triangular. Agora a gente está ameaçando beijar a base do triângulo, ali na altura de 19 mil, para em algum momento explodir próximo aqui da VWAP anual, que se confunde com essa camada congestional ali próxima de 28, 29, 30 mil dólares. No intraday, a BTC hoje foi didática, agora no final da tarde ela esgarçou a lower e agora está ameaçando voltar para dentro da banda, mas os sinais ofertados hoje fecharam com sucesso, porque a gente buscou um beijinho desse aqui na lower e rapidamente a BTC voltou em direção à VWAP. Gente, na seara fática, a contagem regressiva para Ethereum Merge está rolando. Faltam só 2.673 blocos, ou 10 horas e 40 minutos, para a tão esperada fusão dos dois consensos, que vai impor a subsequente Difficulty Bomb, a bomba de dificuldade, inviabilizando o consenso Proof of Work, deixando basicamente o Proof of Stake, criando a Ethereum Merge, que vai ser um novo paradigma em termos de Proof of Stake, com centenas de milhares de validadores, uma verdadeira revolução que vai abrir também alternativa de investimentos para institucionais, já que o APR não vai ser pequeno, em torno de 10% ao ano, e lembrando que o valor de uma rede cresce exponencialmente de acordo com o número de usuários conectados. Então fica para os institucionais mais uma opção de investimento, já que a rede cresce exponencialmente, o valor do Ether tende a crescer também exponencialmente, e um APR de 10% sobre um ativo que cresce exponencialmente não é algo que possa ser ignorado. E está em todos os jornais, desde a Bloomberg, passando pela CNBC, a fusão enfim chegou. O countdown pode ser encontrado na Ethereum Foundation ou em qualquer DeFi radar, né? Vamos colocar assim. E o tribunal norte-americano responsável pelo caso SEC versus Ripple vai criar um precedente que vai ser aplicado como a jurisprudência, né? O leading case, que vai nortear as próximas contendas da CVM norte-americana, a SEC, e qualquer blockchain
que tenha o seu ativo, né, o seu criptoativo considerado um security. Será uma decisão que vai fazer as vezes de uma verdadeira resolução, eliminando por hora esse hiato legislativo em decorrência desse atraso na aprovação do marco legal dos criptoativos pelo Parlamento Federal norte-americano. E a China reaparece entre os principais países que fazem uso da BTC, apesar do banimento. Ou seja, mesmo com a BTC sendo proibida na China, ela segue liderando a força computacional e os protagonistas em termos de transações. Gente, os Estados Unidos consideram impor sanções à China para impedir um ataque a Taiwan. Os Estados Unidos estão considerando um pacote de sanções à China para impedir que Pequim invada Taiwan. E essa reportagem, sim, pode ser mais um embrião de uma mega crise. Se efetivamente isso for concretizado, vocês vão sentir saudades da guerra russa-ucraniana. E, isolada pelo Ocidente, a Rússia encontra um parceiro sem igual na figura de Mohammed bin Salman, ou MBS, o príncipe herdeiro saudita, vem estreitando cada vez mais os laços com Vladimir Putin. Ele recebe o Joe Biden lá na Arábia Saudita, depois diz que vai aumentar a produção de petróleo, corta a produção, mas o que ele gosta mesmo é de estreitar o seu relacionamento com Vladimir Putin. Esse MBS não tem jeito, ele foi humilhado na campanha do Joe Biden e da Kamala Harris, que acusou o MBS de assassinar e esquartejar um jornalista no consulado saudita em território turco. Ele ficou sem falar com o Joe Biden. No auge da crise russo-ucraniana, o Joe Biden ligou para ele e ele não atendeu o telefone, deixou o Joe Biden 40 minutos plantado. Depois o Joe Biden foi lá se humilhar para pedir para ele aumentar a produção de petróleo. O que ele fez? Ele cortou a produção de petróleo e agora ele está colado como unha e carne com o Vladimir Putin. Esse MBS não tem jeito. E, gente, agora no final da tarde chega a notícia de que a limusine do Vladimir Putin teria sofrido um ataque e uma bomba teria sido detonada nas imediações da limusine. Já está confirmado que o Putin está ileso, são e salvo, mas o fato é que essa notícia está em tabloides ainda não muito confiáveis. Isso tem que ser objeto de confirmação, mas o fato é que é uma notícia que pode impactar. Gente, o mundo tá maluco, estão tentando matar o Vladimir Putin, mas o fato é que a BTC segue acumulando, apesar dela ter a possibilidade real de estressar a aresta inferior dessa figura triangular, dar um beijinho ali em 19.100, talvez até 19 mil dólares, fazendo um fundo duplo com essa agulhada aqui em 18.510 de 7 de setembro, o fato é que a gente segue com essa figura triangular plenamente vigente. Isso aqui, em algum momento, vai explodir para buscar o target da nossa onda 1. Tá bom, pessoal? A BTC segue acumulando, nada mudou. A nossa figura triangular de acumulação segue plenamente vigente. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. O mercado tá todo com um olho no gato, outro olho na fusão dos dois consensos. Faltam só 2.652 blocos, ou 10 horas e 34 minutos, para Ethereum efetivamente se transformar na maior Proof of Stake, na maior blockchain Proof of Stake do planeta. E isso tudo deve impactar o mundo cripto como um todo, inclusive a BTC. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.